Seja muito bem-vindo, eu sou o Mário Queiroz, te atualizando com as principais notícias do Brasil e do mundo direto ao ponto. Bitcoin com alta de 2,75%, cotado a 39.227 dólares a unidade. O destaque do dia vai para Cardano com alta de 6,27% e o Waves com uma alta de 11,7%. O Fear and Greed hoje indica 21 pontos, apontando extremo medo. O canal Criptomaníacos defende que estamos em um novo ciclo de caixote, onde o Bitcoin perde 32% e fica acumulando dentro dessa zona. Em vídeo ele disse que dentro dessas áreas de acumulação normalmente rompemos para cima, mas alerta que também existe a possibilidade de invalidar essa sustentação de preço e também romper para baixo. Ele aponta que desde 2021 os fundos estão ficando em cada vez patamares mais altos. Antes do primeiro topo histórico, o fundo ficou na faixa dos 27 mil dólares e antes do segundo topo histórico, o fundo ficou na casa dos 28 mil dólares. E nesse exato momento ele aponta um caixote onde mostra um fundo máximo na casa dos seus 33 mil dólares. Ele ressalta que quando damos um zoom out no gráfico, isso é muito positivo para o Bitcoin. E essa zona entre 33 e 34 mil dólares coincide muito bem com a Whale Map, onde mostra que as baleias estão defendendo muito bem o preço nessa zona. E finalizou falando que apesar do cenário macroeconômico e político não estar favorável, a maior probabilidade é que depois dessa zona de acumulação teremos um novo rompimento de alta, fazendo um paralelo em 2021 que as maiores probabilidades seriam de um grande derretimento generalizado do mercado, o que não aconteceu. E não sei se foi combinado ou não, mas o Ela Trader parece estar totalmente alinhado com as informações do canal do Criptomaníacos. No tempo gráfico de 12 horas ele puxou uma LTA, que vem desde julho de 2021, segurando o preço do Bitcoin. Se o Bitcoin respeitar essa linha que fica na faixa dos 34 a 35 mil dólares, as informações dos canais junto com a Whale Map ficam em total alinhamento. E atenção você que está fazendo um trade em GMT. Vela Trader disse que é muito provável que estamos formando no tempo gráfico diário um ombro, cabeça e ombro. Graficamente falando, é muito provável que estamos próximos de ver uma grande correção no preço do token. Ele disse que toda a valorização que tinha que acontecer já aconteceu. Antigamente, se você tinha uma casa e deixava ela como garantia de pagamento, você pagava juros mais baixos. Ou se de repente você tem uma grande empresa e precisa de alguns milhões de reais, você deixando essa empresa como uma garantia de pagamento, você também pagava empréstimos mais baratos. Hoje, se você tiver bitcoins acumulados, você pode deixar como garantia para pegar dinheiro fiduciário do governo a taxas mais baixas. Essa é a proposta da startup Cult, voltada para a agricultura familiar, que anunciou no início da sua concessão de empréstimos com bitcoins como garantia. Abre aspas, o mercado de crédito com garantia em bitcoin tem crescido de forma acelerada nos últimos anos em países da Europa e também lá nos Estados Unidos. Essa é uma forma prática de não perder seus investimentos e ainda ter acesso aos reais dos quais precisa para atender às necessidades de curto e médio prazo, como novas aquisições, investimentos, quitação de dívidas, entre outros, afirmou a executiva. A ideia de oferecer crédito com Bitcoin em garantia surgiu porque muitos dos clientes da Cult possuíam criptomoedas, mas desejavam de alguma forma continuar com elas mesmo diante de demandas mais urgentes. E nos últimos 6 meses, a Cult recebeu mais de 15 milhões de reais em solicitações de empréstimos, sendo que 70% dos agricultores que solicitaram nunca tiveram acesso a crédito. A startup está presente em 20 estados brasileiros, reunindo mais de 2 mil pequenos agricultores. A empresária cita as vantagens que o cliente tem em fazer um empréstimo utilizando Bitcoin como garantia, como juros menores quando comparado a empréstimos sem garantias, rapidez quando comparado aos empréstimos com garantias de imóveis e veículos, por exemplo, porque precisam de vistorias e também precisam fazer a verificação de registro em cartórios. Algorand, Fraxshare e Helium realizam breves altas de 2 dígitos em um mercado estagnado, graças a uma grande parceria e novos desenvolvimentos de projeto. As criptomoedas de grande capitalização continuam caindo enquanto os investidores aguardam as decisões de grandes bancos centrais ao redor do mundo. Apesar disso, algumas moedas de baixa capitalização acumulam algumas grandes altas. A Algorand é uma blockchain que está no topo dessa lista. Ela fez um dos acordos de parcerias mais notáveis para um projeto de criptomoeda nos últimos meses após o anúncio dessa semana que havia sido selecionada como a blockchain oficial da FIFA. E até o momento do anúncio oficial de parceria, a unidade da Algorand estava sendo vendida a 58 centavos de dólar. E no mesmo dia passou a ser cotada a 74 centavos de dólar, acumulando uma alta de 28%. A Fraxshare é um token nativo do protocolo Frax. É o primeiro projeto de stablecoin algoritmo fracionário a ser lançado no ecossistema de criptomoedas.
E no dia 3 de maio, o ativo teve uma alta de 23%, apesar do mercado mais amplo estar em tendência de baixa. Isso se deve porque a ForPool, o novo pool de liquidez de stablecoin da Curve Finance, desenvolvido pela Terra, começou a ganhar força à medida que é implantado na rede Fanto, Arbitrum e em outras redes. A ForPool é composta pelas stablecoins Terra, Frax, USD e Tether, e foi projetada para ajudar a concentrar a liquidez das stablecoins em ForPools localizadas em todas as principais cadeias por meio de protocolo Curve. E o terceiro e não mais importante dessa lista é a Helium, com uma alta acumulada de mais de 20%. A valorização do token se deve a um anúncio do desenvolvedor detalhando os planos para implementar recompensas de transferências de dados do Helium 5G. Isso permitirá que os operadores do hotspot 5G ganhem HNT quando um dispositivo 5G compatível enviar dados pela rede conectando-se com o hotspot dos usuários. E Gatorade entra na corrida do metaverso. Ela vai se juntar a várias grandes marcas de alimentos e bebidas que exploram ofertas virtuais, incluindo Coca-Cola e McDonald's. Abre aspas, ficando desidratado em um treino no metaverso, a Gatorade vai te ajudar. E junto com essa gigante de bebidas, a fábrica de calçados e roupas esportivas Nike também apresentou pedido de patente em novembro de 2021 do seu nome, logotipo e slogan, para uso online e em mundos virtuais online, ou seja, no metaverso. O empresário brasileiro do setor musical anunciou o lançamento de uma plataforma voltada ao universo dos NFTs, a Alcance NFT. Segundo o empresário, os NFTs atrelados a direitos autorais vão integrar duas tecnologias baseadas em blockchain para garantir a distribuição automatizada dos royalties dos compradores em Ethereum e Chainlink. Abre aspas, já estamos desenvolvendo NFTs atrelados a direitos autorais de músicas no ramo de streaming. Assim, os fãs vão poder comprar os direitos autorais das canções que escutam em plataformas como YouTube e Spotify. Esses NFTs têm uma proposta diferenciada e serão construídos em Ethereum usando oráculos da Chainlink. Esse é um mercado muito grande e promissor. A música Envolver da Anitta, por exemplo, já gerou mais de $330 mil em royalty apenas no streaming. Nossa proposta é descentralizar essa renda e ao mesmo tempo ajudar os artistas a financiar suas produções independentes e aos fãs a passarem a ser coautores da produção. Essa é a nossa primeira ponte para a Web3 no setor musical. E depois de grandes problemas de cunhagem de NFT na rede Ethereum, a Apecoin se integra a Polygon, uma sidechain da Ethereum. No domingo, a Yuga Labs, os criadores da coleção NFT Bored Ape Yacht Club, abriu cunhagens do terreno NFT. O drop ganhou apoio esmagador da sua comunidade com vendas estimadas em $300 milhões. Apesar disso, o drop encontrou uma lista de problemas, como empurrar as taxas de gás Ethereum para níveis sem precedentes, o que significa que os usuários pagaram cerca de 2 a 5 Ethereum somente pelo gás. Por causa disso, os usuários não conseguiam cunhar os NFTs, mas ainda pagaram a taxa. Ficaram indignados e expressaram as suas frustrações através do Twitter. Enquanto a Yuga Labs prometeu reembolsar o gás dessas pessoas que foram prejudicadas, alguns usuários especularam que a falha foi um golpe de marketing planejado. Mas a Yuga Labs nega todas essas acusações. E para você ter uma ideia do tamanho desse evento que esses NFTs geraram, só em taxas de gás foram movimentadas $158 milhões, e elevando a queima da rede Ethereum para um novo recorde histórico de 70 mil Ethers. A Coinbase é a segunda maior exchange de criptomoedas no mundo e anuncia a Coinbase Brasil. Abre processo seletivo para contratar funcionários. O encontro tem o objetivo de preparar os seus candidatos em potencial a realizarem uma entrevista bem-sucedida com dicas dinâmicas e simulações. A iniciativa faz parte da estratégia de buscar novos talentos para a empresa e de contratar cada vez mais profissionais brasileiros, principalmente na área de engenharia. Nesse ano, a empresa escolheu o país como seu mais recente hub de talentos tecnológicos. E alguns rumores surgiram que a Coinbase estava de olho no mercado Bitcoin e todas as demais empresas do grupo. Os valores envolvidos na aquisição não foram informados. Procurados, nem o mercado Bitcoin nem a Coinbase quiseram comentar sobre informações, mas declarou publicamente que o Brasil é a peça-chave em sua expansão para a América Latina. E se você acha que seus bitcoins servem como garantias para pegar empréstimos se você é um pequeno ou médio agricultor aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos a Coinbase contrai o primeiro empréstimo lastreado em Bitcoin do grupo Goldman Sachs. Isso é um feito incrível e inédito em Wall Street, abrindo um novo caminho para o Bitcoin.
A maior exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, que é a Coinbase, foi revelada como a empresa misteriosa que pegou o primeiro empréstimo lastreado em Bitcoin em Wall Street do Goldman Sachs. O valor em dólar do empréstimo não foi divulgado, mas foi garantido por uma parte das participações totais da Coinbase, um total de 4.487 bitcoins, no valor de cerca de 170 milhões de dólares no momento da redação. O empréstimo apresenta gerenciamento de risco de 24 horas, mas exige que a Coinbase complete sua garantia em Bitcoin se os preços caírem muito. Embora os empréstimos com garantias em Bitcoin e outros empréstimos de garantia por criptomoedas sejam comuns na indústria de criptomoedas, especialmente em protocolos DeFi, eles são raros em finanças tradicionais, onde as criptomoedas é vista como muito arriscada e volátil como garantia. Abre aspas, é muito mais provável que o Goldman esteja vendo muita demanda por esse tipo de transação e esteja apenas testando as águas antes de causar um impacto maior.